Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o Pastor Osias. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra da Vida, onde buscamos meditar na Palavra de Deus, crescer em maturidade espiritual e também em intimidade com o Senhor. Nós estamos finalizando hoje uma série de reflexões sobre esse livro do pastor Carlos Damasceno, Vida Poderosa. Inclusive, eu gostaria de recomendar que você estivesse comprando e lendo esse livro. Ele tem muito mais do que aquilo que nós abordamos nas devocionais e vai abençoar muito a sua vida. O pastor Carlos Damasceno, ele é o pastor sênior da Power Church ali em BH. Se você gosta desse vídeo, desde já eu peço que você esteja dando o seu like, curtindo, compartilhando com alguém que você queira abençoar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque vai estar nos ajudando muito a alcançar mais pessoas com essa mensagem. E agora nós vamos para o nosso devocional de hoje, logo após a nossa vinheta. O tema da nossa devocional de hoje é Mude o seu futuro, o processo da atitude. Hoje nós vamos conversar sobre essa tomada de decisão que é necessária para que a nossa vida possa ser transformada. O texto para a nossa reflexão de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que eu tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. A Bíblia está dizendo que Deus te dá caminho, que Deus te dá o princípio e Deus te dá o poder para caminhar. Ele diz: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas a decisão de qual caminho iremos seguir é nossa. E essa atitude começa quando reconhecemos a nossa responsabilidade em escolher. Você já pensou que a diferença entre a vida que você vive hoje e a vida que Deus quer que você viva está em uma coisa só? Na sua atitude? Que se você virar a página da sua vida agora, você começa a viver um momento diferente e você começa a viver uma vida transformada. Então entenda que atitudes precisam de serem tomadas, mas há um preço. Porque ninguém escreve uma nova história com atitudes antigas. Muita gente quer milagre, mas sem movimento. Quer mudança, mas sem decisão. Quer bênção, mas não quer pagar o preço. Nós precisamos entender que nossas atitudes levam a consequências. Muitas vezes existem coisas que temos que mudar, que deixar, que abandonar, que transformar para que nós possamos seguir o caminho certo. É isso que o bispo Damasceno chama de o processo da atitude. O processo da atitude é ter coragem de dar o primeiro passo mesmo com medo. É escolher a vida certa, mesmo quando a vida errada parece fácil. É agir e não esperar. É tomar decisões. Existe uma história que diz que numa árvore tinham 10 pássaros. 7 intentaram voar. Quantos ficaram? De maneira rápida, as pessoas respondem 3. Mas não. A verdade é que ficaram 10. Porque intentar não significa realizar. Nós precisamos entender que não basta apenas querer, é preciso agir. Não basta apenas conhecer, é preciso colocar esse conhecimento em prática. Você não controla o que acontece com você, mas você pode decidir como você vai responder a isso. E é essa resposta que vai definir qual é o seu futuro. Um exemplo bíblico disso está lá em Lucas capítulo 12, onde Jesus Cristo conta a parábola do filho perdido. E ele fala que
O filho pega o dinheiro do pai, vai para uma terra distante, gasta de maneira dissoluta e aí começa a passar necessidade, vem uma fome tremenda, ele vai trabalhar cuidando de porcos e ele tem vontade de comer a comida dos porcos e nem isso eles dão para ele. Então ele se lembra da casa do seu pai. E ele diz: na casa do meu pai, os empregados dele têm comida. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, e não mereço ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus funcionários. E ele se levantou e foi à casa do pai. Esse ato de cair em si que Jesus Cristo fala é o ato que nos leva a uma mudança de atitude. Não adianta reconhecer a situação triste que você está vivendo, a sua luta, a sua dor, a sua crise, o seu problema, se você não toma uma decisão. Outro exemplo bíblico de uma mudança de atitude está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Quando a jovem moabita perde o seu esposo, perde seu sustento, está desamparada, e ela vira para a sua sogra Noemi e toma uma decisão. Ela diz: eu vou com você. E ela afirma: aonde tu fores eu irei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Uma decisão firme, corajosa, resoluta, que mudou toda a sua história. E essa atitude fez com que a Ruth viesse a se tornar esposa de Boaz, bisavó de Davi, e entrar na genealogia do próprio Cristo. Tudo começa com uma atitude de fé. Lembre-se, você é o autor das atitudes e Deus é o autor dos milagres. Quando você se move com fé, Deus age. Não fique parado por causa do impossível. O impossível Deus faz. Mas mude aquilo que é possível na sua história e deixe que o resto está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Essa retidão começa com a atitude certa, quando todos os dias nós tomamos uma decisão de vivermos os princípios daquilo que Deus quer para nós. Durante essa série de mensagens Vida Poderosa, eu tenho certeza que você foi confrontado com algumas coisas. Cada devocional apontava para uma necessidade que precisava de ser enfrentada para que nós pudéssemos viver uma vida plena. E hoje é o dia de fazer o fechamento. Hoje é o dia de você tomar atitudes. E qual atitude você precisa tomar? Você precisa ligar para alguém para pedir perdão? Você precisa sair da sua zona de conforto? Você precisa recomeçar um sonho que você perdeu? Existem palavras de gratidão que você precisa dar para alguém? Tudo que nós meditamos até esse momento nos conduz para esse ponto da nossa história, em que Deus fala conosco para tomarmos decisões práticas. Tome então um posicionamento. Diga: hoje eu decido reescrever a minha história. Marque, a partir de agora, um ponto de ruptura com o passado, com suas crises, problemas, pecados, dificuldades e dores. E um ponto de início de uma nova história dentro dos propósitos do Senhor. E que Deus possa te abençoar poderosamente, te dando força, vigor e perseverança para que você possa caminhar firme nessa decisão. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida nova, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida poderosa na Tua presença. E o Senhor nos ama tanto que respeita a nossa individualidade e o nosso posicionamento. Por isso que nós possamos tomar a atitude de mudar a nossa vida, de caminhar segundo os Seus princípios, de rompermos, ó Deus, com aqueles fundamentos paralisantes que nos impedem de crescer e possamos viver a plenitude da Sua vontade e do Seu querer para nós. Ó Deus, conduza-nos assim ao que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir.
Compartilhe com pessoas que você queira abençoar. E se você vai compartilhar com alguém que não participou dessa campanha de vida poderosa, recomende a pessoa que comece desde o vídeo primeiro. E aí então ela vai se desenvolvendo dentro da jornada para chegar até esse momento. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Você vai estar nos ajudando a alcançar muitas pessoas e vai estar abençoando esse ministério. Nós vamos começar um outro quadro no nosso canal, além das devocionais que nós iremos continuar fazendo, que é respostas a questões bíblicas. Então, se você tem alguma curiosidade, algum personagem que você queira conhecer melhor, algo que você queira saber acerca da Bíblia, da história bíblica, escreva aí nos comentários qual é a sua dúvida, o que você gostaria de saber, e nós estaremos preparando vídeos que irão responder essas questões e abençoar a vida de pessoas. Nos vemos no nosso próximo devocional. Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração e até lá.